Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de saudar a mesa na pessoa da colega, e presidente interina do Cinea Campus, também aniversariante, que no sábado, dia 14, comemorou mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, Bambi. Cumprimentar os demais colegas dessa casa, ao povo em geral, os professores em especial, os garis pelo seu dia. A gente tem dito que com toda dificuldade, sem a devida estrutura ou valorização, vocês ainda fazem acontecer as ações nesse município, e o pouco que acontece também é pela responsabilidade que cada um de vocês tem, independente de estar recebendo ou não salários. Ontem também se comemorou os dias da assistente social, A nossa assistência social não anda tão assim, as mil maravilhas, Eu acho que algumas coisas precisam ainda ser esclarecidas a nível de direcionamento de recursos, inclusive, porque a gente não consegue conceber, não consegue admitir, compras de mais de 30 mil reais, para a oficina de cabeleireiro, que sequer aconteceu o ano passado, mas que não cabia aquele dia a gente levar determinadas situações para maiores embates. Caberá sim ao Ministério Público investigar, porque desde o dia 2 de maio, que antecedeu a audiência, a sessão com a secretária, nós já tínhamos mandado uma representação ao Ministério Público, alegando a ausência de transparência quanto à aplicação dos recursos da assistência social. Uma compra de material esportivo de quase 9 mil reais, que sequer chegou ao local onde se faz o programa direcionado às crianças e aos jovens. Dizer apenas que sumiu e não ter feito um boletim de ocorrência é enganar trouxa. E trouxa nós não somos. A gente lamenta que isso esteja acontecendo com os professores. Na representação também nós colocamos alguns itens para o Ministério Público com relação à educação, aonde no item 5.1 diz que na educação, ônibus escolar quebrado há mais de ano em pátio de oficina mecânica na cidade de Itabuna, diversos computadores empoeirados e sem disponibilidade de uso para os alunos, peças e nipões condenados especificamente nas unidades escolares, Colégio Ressurgir, no centro, Emília Isabel, na Vila Santa Isabel, e Ramiro Berbet de Castro, no distrito da Salomé, muro caído há mais de 3 anos, em específico na unidade escolar José Tito de Lima, do Bela Vista, umidade e gotejamento nas salas, alastramento de cupins, fiação elétrica exposta, alimentação escolar precária, isso na maioria das unidades, cujas direções já efetuaram inúmeras solicitações sem que estas fossem atendidas, obra da creche modelo Maria de Lourdes Tavares, que se arrasta há mais de 6 anos, com vários aditivos financeiros realizados, sem que a mesma seja conclusa e entregue para uso efetivo da comunidade, já estando deteriorada em alguns aspectos pela falta de manutenção, desuso e até inferioridade do material aplicado, sem falar do atraso constante quanto ao pagamento dos profissionais da carreira do magistério. Então, gente, não é de agora, Não é surpresa que esse governo, infelizmente, não planeja. Tanto não planeja que a gente teve o cuidado de pegar aqui quanto é que entrou durante esses 4 meses no município, só a título de Fundeb. Durante esses 4 meses e os 10 dias de maio, entraram simplesmente R$3.431.002,02, o que nos dá uma média de R$857.700
centavos. Ora, a folha do professor, ela não passa de 700 mil. Se tem uma média de 857, então por que não pagou o professor? Por mais que se diga que o Fundeb não se paga, porque não tem só salário de professor, não é só Fundeb 60, é Fundeb 40, ainda assim se sobra dinheiro. Agora, o que talvez falte é vergonha. Vergonha do gestor de sentar, de priorizar aquilo que tem que ser priorizado, de fazer conta. Porque só no mês de janeiro, quando as aulas ainda não tinham começado e as escolas não tinham aquela demanda de manutenção e de necessidade de pagamento de transporte, entrou R$1.002 na conta do município. Então vai me dizer que não teve dinheiro? Não é desculpa. Não é desculpa. Sob hipótese alguma. Vai me dizer que simplesmente não tem condições? Tem condições. Eu lembro perfeitamente quando estive secretária de Administração e Finanças por duas gestões, quando o então prefeito Emílio Santana era coordenador de sindicato. E ele entrava já na prefeitura chamando todo mundo de ladrão. Porque se não tem dinheiro, se não está pagando funcionário, é porque está desviando. E aí eu faço a pergunta, aproveita que está gravando, vai para o YouTube. Prefeito, onde é que está o dinheiro que está entrando nos cofres públicos e o senhor não está pagando? Ou será que o senhor está se assentando na cadeira daqueles que no passado o senhor também chamava de ladrão? Eu espero que ele responda. Porque nós fazíamos questão, inclusive, de dizer, de sentar, de chamá-lo para mostrar, abrir as contas do município e dizer por que estava dando determinados aumentos. Fazíamos várias simulações e naquele período, os mais antigos professores aqui sabem, nunca achatamos o nível do professor. O nível do professor naquela época, o professor de nível 1 para o nível 2, de nível 2 para o nível 3, não era menos do que 15%. Hoje, ele manda a proposta, que a primeira proposta dele em 2013, eu chamei e eu falei, gente, isso aqui é uma vergonha. Era menos de 1% de um nível para o outro. Então, que ele recupere a consciência e lembre-se que antes dele ser prefeito, de estar prefeito, ele é professor. Né? Então, que nós não esqueçamos das nossas origens. As dificuldades existem, mas a gente não pode simplesmente se apegar às dificuldades. Porque quando a gente vai para as contas, quando a gente vai apurar o recurso, a gente vê que o dinheiro está entrando sim. Agora, se está mal administrado, se ele não tem como prioridade o salário do professor, então assuma isso. E outra, a gente fica triste, porque independente de estar, de ser professor, da função que cada um de vocês tenham, nós somos cidadãos. A Constituição preza pela dignidade humana. Ele fere, não é só a legislação municipal, não. Ele fere a própria Constituição. Quando ele acha que os professores, os 28 professores que estão sem receber salário, são que eles são menos dignos do que os que receberam? Não. Eles são pessoas, são pais e mães de família que precisam do seu sustento, que trabalham para receber. Né? Então, assim, o que ele quer, ficar pagando uns, não pagando outros, chantageando, é no sentido de querer enfraquecer a categoria. Mas eu digo a vocês, se mantenham unidos e lutem contra aquele que um dia se colocou do lado de vocês e chamou o outro de ladrão e que está sentado na cadeira pior que ele criticou. Esse critério de pagamento, existe algum critério? Por que eles não colocaram fora? Existe algum critério, por favor? Olha, e é aquela história, né? Ao gestor é confiado
a representação e é delegado a ele o direito de administrar o recurso público dentro da melhor forma, a melhor metodologia que ele acha necessário. Não existe, o que existe é uma determinação, inclusive a determinação federal é que o professor receba dentro do mês. A legislação fala que o professor teria que estar recebendo até o dia 30 de cada mês. Por uma questão, por entender que existe a dificuldade, por entender que a despesa ela é fixa, mas a receita ela é flutuante. Para vocês terem ideia, no mês de janeiro entrou 1 milhão, no mês de fevereiro entrou 744 mil, no mês de março entrou 544. Então, a receita ela varia. Por entender isso, os professores, os servidores, de uma forma geral, entenderam e foram parceiros o suficiente para esperar o pagamento até o dia 10. E não cobra isso na justiça, porque se o professor fosse para a justiça cobrar, a obrigação do gestor era de pagar dentro do mês. Né? Mas não se faz isso por uma questão de bom senso, por entender que realmente existe essa questão da receita e da despesa e que muitos meses é necessário isso. Agora, o que não dá é, quando chega um dinheiro a mais e sabendo que que tem aquela despesa, porque a despesa com salário, gente, é uma despesa líquida e certa. Ele está achando que vai chegar ao final desse mandato devendo funcionário, devendo servidor e vai ter as contas aprovadas? Não vai não. Não vai não. E vai ser cobrada a responsabilidade. Né? Vai ser cobrada a responsabilidade tanto a nível de descumprimento da legislação federal como da legislação municipal. Porque a nossa lei orgânica, no artigo 93, diz que o dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de... E traz uma série de deveres que o prefeito, que o gestor tem que ter. E lá no parágrafo 2º diz: o não oferecimento do ensino obrigatório pelo município ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Né? Claudinera falou aqui com relação aos 200 dias letivos. Nós tivemos aqui no município de Floresta Azul, na legislatura, no mandato de 2008 para 2009, 2008, o gestor da época não cumpriu com 200 dias letivos. A gestora, a nova gestora, quando assumiu em 2009, o Ministério Público fez cumprir. E a gestora alegou: mas não fui eu que não cumpri. E o Ministério Público disse: não importa. O município tem que arcar, porque é um dever do aluno ter os seus 200 dias garantidos. E naquele momento, naquela época, não se tinha dinheiro para pagar aqueles dias que ficaram. Teve que se fazer um calendário especial. Quem entrou, pagou a conta, né? Entrou com ação responsabilizando o gestor que foi irresponsável, mas o fato é, o direito líquido e certo é resguardado. Se ficar os salários atrasados, como já ficou em outras gestões, vocês terão o direito de cobrar em juízo e vão receber, uma hora vai receber. Né? Alan comentou aqui sobre a questão do rateio. Né? Assim, a gente acha um pouco difícil nos dias de hoje, em função das demandas, em função das necessidades que se tem. Nós sabemos que hoje o plano de carreira do professor, ele não está sendo cumprido, muitos professores ainda não estão sendo enquadrados, então teria ainda uma demanda aí a ser regularizada antes de se pensar em rateio. É impossível? Não. E a gente fica feliz que no município, em dizer que no município de Bicaraí já houve isso. Né? E nós, na época, éramos secretários de Finanças. Nós estávamos à frente da Secretaria de Finanças na época e a secretária de Educação era a professora Olívia.
foi no governo de Henrique Oliveira, foi quando se implantou o plano, e aí quando chegou ao final do ano, se pagou o 13º, o terço de férias e ainda teve o dinheiro que rateou com os professores. A gente não acha impossível, porque já houve um dia. Porém, né, a gente acha difícil pelas dificuldades aí, pelas situações que ainda precisam ser resolvidas antes de se pensar nessa situação de ratear. Agora, uma coisa é fato: sem planejamento, infelizmente, não temos condição de avançar, né? A gente lamenta que, tendo um prefeito professor, um secretário professor, e a categoria esteja sendo maltratada, né? Como presidente da Comissão de Educação dessa casa, né, a gente solicita que a mesa requeira esclarecimento por parte do secretário de Educação com relação a essa situação, porque só ficar dizendo que não tem dinheiro não dá, ficar ameaçando o professor tirar 20 horas também não dá, ficar ameaçando a dirigente sindical também é inconcebível, né? A gente lamenta também, ao mesmo tempo a gente se sente representado na comissão que está lá cuidando do plano de educação, porque o prefeito foi ele que baixou o decreto e convidou o nosso colega Klaus para estar lá, mas a gente lamenta de não fazer parte, porque a gente, sendo da Comissão de Educação e tendo um pouco de experiência a agregar, mas de qualquer forma, lá na frente a gente vai estar vendo. Eu sei que o trabalho vai estar sendo feito com total lisura, e a gente até tomou como surpresa quando viu que já estava formada a comissão e a gente não estava fazendo parte. Mas é só uma questão de detalhe. Lógico que ele não ia querer que eu estivesse lá. Mas com relação, eu gostaria também de registrar aqui o nosso pesar, né, a morte de Azulão, né, morreu hoje um dos músicos da nossa cidade, ele que tanto compôs aí, participou o ano passado do encontro dos filhos de Vicaraí, promovido aí, que teve Boró à frente, esteve lá, gravou alguns vídeos e tudo, ainda um senhor, mas assim, com o vigor de um jovem, quando se falava de música. A gente quer parabenizar a doutora Amanda Assis por estar à frente do Conselho de Segurança Pública, né? A gente lamenta porque teve a reunião e não tinha nenhum representante da casa, e a gente também não sabia, a gente desconhecia. Eu acho que a maioria dos colegas aqui não tinham conhecimento de que estaria sendo dada posse a Amanda no sábado, mas infelizmente essas coisas acontecem. Porém, gente, a gente não poderia só falar de educação, a gente tinha que falar um pouquinho também de saúde, né? A gente sabe que a secretária Thaisa foi recém-nomeada, né? A gente espera que ela tenha sucesso, mas a gente sabe também que ela já estava lá na pasta. Então, a gente fica triste ao ver que a secretaria também continua com uma série de problemas, inclusive pessoas com relação ao tratamento fora do domicílio, questões de exame, simplesmente virar para a pessoa. Como é que o paciente está internado, precisa de um exame e a secretaria diz que acabou a cota? Não existe isso. A secretaria tem que se movimentar. E as demandas com relação à Secretaria de Saúde continuam chegando no Ministério Público. Então, só essas desculpas, fica esse tempo todo gerindo as pastas com desculpinha. E aí fica difícil. A gente não tem como tolerar esse tipo de coisa, né? Vamos reforçar nossa representação no Ministério Público. E quem assume a pasta, assume com ônus e assume com bônus. E tem que ter a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. Então, a gente espera
não é? Que a nova secretária tem autonomia, aquela autonomia que a gente falou tanto aqui, que o gestor, que o prefeito Lenildo não delegou ao ex-secretário, que ele tente delegue a nova secretária para ver se as coisas andam. Porque ele só sabe delegar, descentralizar a Secretaria de Assistência Social. Então, só a primeira-dama é de confiança dele? E os outros secretários não têm competência e também não são de confiança para fazer? Para fazer a secretaria acontecer? E aí o que é que acontece? Delega a competência, descentraliza, mas some material. E ninguém faz nada. Nem ele mesmo, como gestor. Porque o seu silêncio aqui, né, foi o suficiente para saber que ele era consciente com relação aos fatos. Não exime de nada, absolutamente nada. Então a gente espera, né, que realmente as coisas aconteçam. A gente, mais uma vez, se coloca à disposição de vocês, professores, da comunidade de uma forma geral. E o que não dá é para ficar fazendo vista grossa a esse desgoverno que aí está. E mais uma vez eu vou dizer, prefeito, se jogou a toalha, renuncie e coloque outro para fazer Icaraí funcionar e crescer. Porque infelizmente o senhor tem mostrado incompetência e omissão. Então, do jeito que está, não dá para ficar.